Todo estudioso da Torá certamente se recorda do episódio narrado em Levítico 24, 10 a 23, que trata da discussão entre dois indivíduos no acampamento de Israel, sendo que um deles era diferente, era filho de mãe israelita e pai egípcio. Surgiu entre os filhos de Israel um homem cuja mãe era israelita e de pai egípcio. E começou no acampamento uma briga entre aquele meio israelita e o outro israelita. O filho da mulher israelita pronunciou o nome de Deus em blasfêmia e foi levado a Moisés. E o nome da sua mãe era Shlomit, filha de Divri, da tribo de Dan. E ele foi colocado na prisão até que a decisão de Hashem fosse declarada. E Hashem falou com Moisés e lhe disse: leve o blasfemador para fora do acampamento, e que todos os que ouviram a sua blasfêmia coloquem suas mãos sobre a sua cabeça, e que a liderança da comunidade o apedreje. É interessante notar que a curta história bíblica do blasfemador recebeu uma interpretação mística e mítica única no Zohar, na Parashat Emor 105b a 106a. Quando examinadas cuidadosamente, as homilias do Zohar revelam as influências ocultas das polêmicas judaico-cristãs sobre a pessoa de Jesus. Ao lermos os comentários da tradição acerca desta passagem, percebemos a forte ligação entre o blasfemador bíblico e o mentor máximo do cristianismo. Este conto é extremamente incomum e se destaca no quadro narrativo de Levítico, levantando muitas questões. A fonte mais antiga que fornece um contexto narrativo para a história bíblica do blasfemador é encontrada, por exemplo, nos escritos de Filo, que descreve o blasfemador, o filho da mulher israelita e do homem egípcio, como um bastardo. Filo usa uma linguagem condenatória extremamente forte, descrevendo este como resultado de um casamento misto. Ele vê aquele rapaz blasfemador como alguém que rejeitou a tradição da sua mãe e abraçou a heresia egípcia do seu pai, que incluía a adoração da terra como um desafio ao governo celestial. Num acesso de raiva e por amor às suas crenças pagãs, o filho do egípcio amaldiçoou a Deus e foi punido com apedrejamento. O Midrash Vaikra Rabbah 32:4 confirma a identidade do meio israelita como um mamzer, um bastardo. Assim, o blasfemador aqui descrito é um filho ilegítimo, fruto de uma relação ilícita entre a sua mãe, Shlomit, e o capataz egípcio morto por Moisés, usando o poder do nome de Deus. Em fontes do Midrash anteriores, isto é, do século III, o blasfemador aparece até como o único bastardo conhecido em sua época. A narrativa descrita aqui nesta passagem de Levítico 24, verso 10, tem uma intrigante semelhança com a contranarrativa da história do nascimento de Jesus no Novo Testamento, conforme sugerido pelo Talmud Bavli, no Tratado Shabat 104b. Nesta passagem, o personagem chamado Yeshu é descrito como uma criança resultante de uma relação ilícita, ou seja, um filho bastardo. Sua mãe teria sido infiel ao marido, chamado Papos ben Yehudá, e assim nasce Yeshu, na verdade, filho de alguém cujo nome ou sobrenome era, na verdade, Pandira. Assim, Pandira
Segundo as fontes, um soldado romano seria o pai biológico e Papos ben Yehudá teria assumido a criança. Cabe, porém, salientar que, segundo a datação do relato talmúdico, esses eventos teriam ocorrido por volta do ano 130 da nossa era. O nosso texto, de Levítico 24, 10 a 23, nos diz que o rapaz, filho da israelita com um estrangeiro, ou seja, com um egípcio, blasfemou o nome de Deus. Mas nas nossas versões em língua portuguesa, pouca coisa poderíamos derivar disso. Afinal, existem vários termos hebraicos para nos referirmos à ideia de blasfêmia. E aparentemente nenhum desses termos mais comuns e corriqueiros para blasfemar ou blasfêmia parece se encaixar aqui no texto. Temos, por exemplo, a raiz gidef, na forma megadef, no Salmo 44, 16, onde o sentido é xingar, amaldiçoar. Temos ainda a raiz neetz, na forma enaetz, no Salmo 74, 10, cujo sentido é insultar. E ainda temos a raiz heref, no Salmo 74, 18, cujo sentido é afrontar. Além dessas, temos uma outra forma muito inusitada, talvez, que vem da raiz berer, que na verdade significa abençoar, mas que em algumas passagens aparece de forma antitética, ou seja, oposta, como em Jó 1, 5 e 11, que são conhecidas passagens, e também em 1 Reis 21, verso 10. Para nossa maior surpresa, a blasfêmia do rapaz não está conectada a nenhum destes termos citados anteriormente. Para que se consiga entender qual seria a blasfêmia mencionada e cometida pelo rapaz, precisamos ler o texto original e investigarmos o termo usado ali. Em Levítico 24, 10, lemos: Vaikov ben Aisha a Israelit et Hashem. Esta frase, em nossas versões, é vertida como: E o filho da mulher israelita blasfemou o nome de Deus. Uma tradução que até certo ponto satisfaz a nossa razão. Mas há dois pontos aí nesta passagem que são bem inusitados e estranhos. Um deles diz respeito ao termo Hashem, literalmente o nome. Por todo o texto da Torá, é comum em passagens assim encontrarmos o nome de Deus, literalmente o tetragrama. Mas não aqui. Aqui encontramos apenas literalmente a expressão o nome e nada mais. Ainda que pelo contexto entendamos o que isso significa, seria de se esperar que o nome de Deus literal figurasse aqui. Mas se isso é assim, como entender então? Vamos dar uma olhada mais de perto no texto. O verbo vertido aqui como blasfemou vem da raiz nun, kuf, beit, nakav, sendo que a lemos como vaikov. E esta expressão vaikov é igualmente encontrada exatamente assim em 2 Reis, capítulo 12, verso 9, como lemos: Vaikach Yehoiada a Cohen Aron Echad, Vaikov Hor Bedalto. E o sacerdote Yehoiada tomou uma caixa e a perfurou, fazendo um buraco em sua tampa. Interessante, exatamente a mesma forma verbal em Levítico 24, 10, onde lemos que o rapaz blasfema do nome, é a mesma expressão usada aqui em 2 Reis 12, 9, com o sentido de perfurar, fazer um buraco. Assim, a frase de Levítico 24, 10, onde lemos que o rapaz blasfemou o nome, pode também ser lida como perfurou o nome, perfurou Hashem. E isso agora nos leva a mais sérias considerações.
No cristianismo, acredita-se que Jesus era Deus, ou no mínimo, a máxima expressão de Deus, já contemplada pelo homem. Ensina-se que ele tinha uma natureza divina além da humana, ou que então ele era nada mais, nada menos do que o próprio Deus encarnado. Apesar de que algumas seitas ou denominações cristãs sempre tenham tentado se afastar desta crassa heresia primitiva, o cristianismo histórico, aquele que pode atestar a sua existência há quase 2000 anos, a sua vertente mais ortodoxa, o catolicismo, confirma a realidade desta ideia, tanto depois quanto antes mesmo do Concílio de Nicéia, em 325. A ideia de um Deus que subsiste em 3 pessoas divinas é muito antiga na Igreja cristã e encontra vários traços no próprio Novo Testamento. Pior ainda fica a situação quando as igrejas cristãs tentam encontrar suas raízes na Torá e nos escritos proféticos do povo judeu. Para os cristãos em geral, Jesus foi morto sobre uma cruz, um instrumento romano de tortura e morte, herdado lá dos antigos persas. É bom lembrar que aquele que era executado sobre uma cruz tinha seus pés e as suas mãos traspassados, perfurados por pregos ou grandes cravos de ferro. Assim, a conclusão óbvia e natural disso, ao somarmos o que hoje aqui vimos, é que a ideia de uma divindade que é perfurada é blasfema, herética e totalmente descabida. O rapaz meio israelita, meio egípcio, fez exatamente isso. Ele perfurou o nome de Deus. Profanou da mesma forma como aqueles que, por ignorância, representam a sua divindade, por exemplo, como alguém suspenso e perfurado por pregos sobre um madeiro.